capítulo 27, versículo 2, diz assim: Então Davi se levantou e passou com os 600 homens que com ele estavam em Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. E Davi disse a Aquis: Se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade de Ziclag, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus 1 ano e 4 meses. Fique com a tua Bíblia aberta, mas feche os seus olhos, curve a tua cabeça e ligue o teu pensamento em Deus. Senhor, nós te louvamos, te adoramos e te bendizemos. Senhor, eu peço que o Senhor tome a direção dessa reunião, porque eu sem ti não sou nada, e essas ovelhas que estão aqui, elas não vieram atrás de mim, elas vieram atrás do Senhor. E a ovelha, ela reconhece a voz do teu pastor, então fala, porque nós queremos te ouvir, Senhor. Fala, Espírito Santo, que nós precisamos ouvir a tua voz. Amém e graças a Deus. Pode se assentar, por gentileza. Glória a Deus. Mais uma vez, bom dia, igreja. Amém. Que a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Amém? Amém. Deixa eu explicar aqui com vocês. A palavra do Senhor, ela nos ensina uma atitude que Davi teve totalmente antiética diante de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque o fato de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, muitas vezes nós achamos que, poxa, por Davi ser um homem segundo o coração de Deus, ele acertou a vida inteira, né? Dá aquela impressão que você ser escolhido ou escolhida de Deus, você tem que estar certo sempre. Só que não é isso que a Bíblia exige de mim e de você. O ser humano exige perfeição. A Bíblia nos mostra que homens e mulheres de Deus, no seu passado, também erraram, também falharam. Só que a diferença, você vê claramente na Bíblia, é aqueles que erram, se arrepende e deixa, ou aqueles que erram e continuam insistindo no erro. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. E vemos aqui que o que ocorreu? Davi, ele já estava há muitos anos sendo perseguido por Saul. Ele não tinha sido perseguido 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não, Davi estava há anos fugindo de Saul. Onde Saul ouvia dizer: olha, Davi está em tal lugar, Saul largava tudo e ia atrás de Davi. Davi não tinha paz. Davi, às vezes você fala: Deus, eu não tenho paz. Ele sabe o que você sente, porque ele também sentiu. E o Deus de Davi é o teu Deus para te dar o socorro. Davi, ele não tinha paz. Aonde ele ia, Saul ia atrás. Às vezes você está aqui pensando: meu Deus, olha, eu faço isso, vem esse problema aqui. Meu Deus, eu faço aquele outro, vem aquele outro problema. Deixa eu te explicar algo. Davi, você vê que ele era um homem muito de Deus. Porém, algo que me chama a atenção, que o Espírito Santo traz ao meu coração, é que Davi, ele sempre fugia de Saul. Você vê Davi orando por diversas coisas, menos para Deus livrar ele daquela situação. Quem está compreendendo o que o Espírito Santo está revelando? Davi, ele fugia daquela situação, ele fugia de Saul, mas ele buscava a Deus logo depois? Não. Existem pessoas que, na verdade, elas têm o coração muito parecido com Davi, a atitude muito parecida com Davi, e erra como Davi erra. Deixa eu te explicar algo. Quando qualquer problema chegar diante de você, você tem aquele que tem a solução também diante de você. Chegou um problema na vida financeira, seu Deus é dono do ouro e da prata, ele dá a quem ele quer. Se você pedir, ele pode resolver.
Chegou um problema de enfermidade, o seu Deus é o Deus que cura. Se você pedir, Ele pode curar. Chegou um problema conjugal, a Bíblia diz que Ele é amor, então Ele pode trazer amor no teu casamento, no teu relacionamento. Não importa qual é o problema, não importa qual a situação, se você clamar, haverá socorro para a tua vida. Eu quero que você abra comigo em Romanos. Abra comigo em Romanos, capítulo 5, versículo 3. Romanos, capítulo 5, versículo 3, para você conseguir entender comigo. Romanos está lá para o fim da Bíblia, tá? Pega lá de Apocalipse e vai voltando a Bíblia que fica mais fácil. Romanos, a Epístola aos Romanos. Depois de Atos 5:3, capítulo 5, versículo 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, levanta a mão que um obreiro vai até você. Um obreiro aqui. Quem achou, diga amém. Romanos está depois de Atos, obreiros. É mais fácil você pegar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, e aí Romanos. Romanos, capítulo 5, versículo 3. Quem achou, diga amém. Diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas... Olha aqui pra mim. Quem aqui tem algum problema hoje? Fala, eu tô com um problema na minha vida hoje. Levanta a mão. Você tá feliz ou triste por esse problema? Você tá fora da Bíblia. Porque o que nós acabamos de ler? Que nós devemos nos gloriarmos. Eu devo ficar feliz. É fácil? Você acha que por que a Bíblia manda a gente matar a nossa carne? Vista, é sério que eu tenho que ficar feliz quando vem um problema? Esses dias mesmo eu recebi uma notícia, e quando eu recebi a notícia, veio o furor, veio a ira, veio a raiva, tudo junto, todos os frutos da carne, o espírito estava longe, veio todos os frutos da carne, só que nós falamos, tá assim por quê? Falei, claro Deus, que eu tô assim, olha esse problema, olha essa situação, mas parece que eu te ensino. Se alegra. Aí você põe aquele sorriso amarelo no rosto, não. Porque não é à toa, aprenda algo. Nenhuma dificuldade, nenhuma adversidade vem na minha vida ou na tua vida à toa. Se você ficar triste, cabisbaixo, olhando para o problema, você nunca vai aprender nada com ele. Você vai desistir do seu propósito, você vai desistir do seu chamado, você vai desistir daquilo que Deus tem para a tua vida. E aí você começa a olhar o problema cada vez maior. Lembra Davi, que derrubou o gigante? Ele olhou para o gigante. Ele olhou para quem? Para Deus. Todo mundo que olhou para o gigante se escondeu. Davi olhou para Deus, enfrentou e matou o gigante. Acabou. Eu e você temos que olhar para o problema não com a ótica do problema, não pela situação que eu vivo, não pelo real problema, mas eu tenho que olhar aquele problema e dizer assim, por mais que meu coração esteja entristecido, por mais que a situação me machuque, eu tenho que entender que isso vai gerar frutos bons na minha vida. Quem aqui já tomou remédio amargo quando estava doente? É ruim, mas sara. É a mesma coisa aqui. Que nós, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Estou passando por problema e estou dando glória a Deus. Porque se veio esse problema para mim, ontem mesmo, quando aconteceu um fato aqui na igreja, e o pastor, o Isaac ajudando, acabou cortando a mão. Quando o pastor falou aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Eu olhei para o problema na hora. Eu olhei para o problema.
Falei, meu Deus do céu, o menino cortou a mão. Falei, Jesus amado. Aí o pastor falou assim, não, e aí a gente já decidiu cobrir, as telhas estão tudo lá embaixo. Aí já decidi cobrir as telhas, porque aquilo é uma navalha. E ele falou, já pensou se fosse a Maitê, que é o bebezinho da igreja, o Arthur, alguma criança pequena passa e encosta naquilo? Falei, Jesus amado, é verdade. Então eu e você temos que aprender a olhar para os problemas e a ser sensível também à voz do Espírito Santo. Porque toda vez o diabo ele vai nos trazer um problema para nos fazer olhar para ele. Porque aquele problema insistindo na tua vida, você vai querer desanimar, você vai querer parar, você vai querer recuar. Só que quando você tem aquele problema e você não olha para ele, você olha para Deus. Quando você tem aquele problema, você olha para quem pode resolver. Sabe o que começa a acontecer? Sabendo que a tribulação produz a paciência. Quando você começa a olhar para Deus, você começa a aprender a ser paciente. Porque você começa a entender que não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Deus tem algo para me ensinar, é no tempo de Deus. A paciência, entenda o seguinte, quando nós falamos de tribulação, às vezes achamos, é só problema. Não, tribulação também é sentimento. A tribulação, a definição dela é sensação de tristeza, é infelicidade, é adversidade, é desgosto. A tribulação é tudo isso que nós sentimos. Quando você passa por uma tribulação, por um momento de tristeza, por um momento de dor, por um momento de dificuldade, não olha para o problema, olha para Jesus. Porque quando você olha para Jesus, o que esse problema vai gerar em você? Paciência. E o que é a paciência? É a compreensão, é a certeza de que tudo vai passar, de que vai dar tudo certo. Eu não preciso me preocupar com amanhã, porque Deus está no controle. Não preciso perder noites de sono, porque Deus está no controle. Não preciso me desesperar, porque Deus está no controle. Não preciso temer mal algum, porque o meu Deus está no controle. Só que aqui para mim, quando isso só gera paciência quando você olha para o problema ou para Deus. Só que quando você está olhando para Deus, a sua paciência está aqui. No 4, no versículo 4. E a paciência, o que a paciência gera? A sua tribulação, se você olha para o problema, você desiste. Se você olha para Deus, ela te gera paciência. E quando você adquire a paciência, você começa a criar o quê? Experiência. Experiência não é para qualquer um. Você já viu que tem pessoas, muitas vezes avançadas de idade, só que você vai conversar com ela e ela não te passa não te passa nada, não te passa nenhum ensinamento? Quem já percebeu isso? Você fala, nossa, é sério que fulano está com 60 anos e ainda está com esse problema? A pessoa não aprendeu nada com 60 anos, porque qual é a mentalidade do ser humano? Conforme você vai vivendo, você vai criando o quê? Experiência. E o que é a definição de experiência? É um conhecimento obtido por aquela situação. Você pega, por exemplo, um estudante de direito. No primeiro ano da faculdade, a gente tem o Vademecum, que é um código que tem quase todas as leis. E dá para ele e fala para ele, abre no Código Penal. Ele fica perdidinho. Ele não sabe onde é. Porque ele não tem. Mas aí você pega um advogado criminalista pós-graduado e fala para ele, tal situação, tá no artigo tal, disso, um quadro em tal coisa, não, a gente vai entrar com recurso aqui, vai fazer isso. É assim ou não é? Porque aquele advogado teve o quê? Experiência. Ele já viveu aquela situação. Não é uma teoria, é a prática dele. Eu e você temos que aprender que todo problema, quando chega diante de mim, é para me ensinar a ter paciência. E a paciência gera o quê? Experiência. A experiência vem da sua atitude. E a experiência,
Lê aqui comigo. E a experiência vai gerar o quê? Esperança. A esperança é aquele sentimento de que mesmo que eu não veja, eu vou viver um milagre. Ah, tá tão difícil, tá tão complicado. Não me importa, eu vou viver um milagre. Eu vou viver o que Deus tem para minha vida. Esse problema não vai me derrubar. Essa situação não vai me fazer recuar. Essa situação não vai me fazer ter acordos errados. Essa situação vai gerar em mim paciência. A paciência vai gerar experiência. E da experiência eu vou ter esperança no Senhor. E algo que me chama a atenção é que a esperança não traz confusão. Ela não traz problema. Ela não traz dúvida. Isso daqui eu estou te mostrando a forma correta de você fazer. Quando vier um problema diante de você, você vai olhar para o problema ou para Deus? E olhando para Deus, o que esse problema vai gerar em você? E a paciência vai te gerar o quê? E a experiência vai te gerar o quê? Mas agora volta comigo lá em 1 Samuel. Volta comigo aqui em 1 Samuel, capítulo 27. E vendo 5, o que o problema de Davi gerou nele? Quem achou? 1 Samuel 27, 5 diz assim: E disse Davi a Aquis: Se eu tenho achado, só que olha aqui rapidinho, Aquis era o rei de Gate, do povo dos filisteus. Era inimigo ou amigo de Israel? E Davi estava indo buscar ajuda em quem? No inimigo. Quem lembra que Davi derrubou Golias? E Golias era o quê? Filisteu. Olha, presta atenção. Quando você olha para o seu problema, as atitudes que você pode ter. Olha, quando você fica olhando, focando no problema, ao invés de olhar para Cristo, o que pode acontecer? Ah, mas fulano me dá trabalho demais. Ah, mas fulano é isso. Senhor, fulano me dá trabalho, mas se o Senhor me capacitar, eu posso todas as coisas. Se Davi foi buscar ajuda nos inimigos, por que ele não buscou em Deus? Olha aqui o que Davi fez no 5. E disse Davi a Aquis: Se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me lugar das cidades da terra, para que ali habite. Pois, por que razão habitará o teu contigo na cidade real? Você vê que Davi, ele não tinha algum problema de arrogância. Ele conseguiria se sujeitar. Só que o problema não é você saber se sujeitar. É aonde e com quem você se sujeita. Davi estava buscando refúgio com o inimigo. Davi estava querendo fazer aliança com o inimigo. Só que Davi esqueceu. Davi estava tão ali focado no problema, tantos anos Saul perseguindo ele, tantos anos Saul tirando a paz, que a única saída dele foi o que? Eu vou para o campo inimigo, que ali Saul não vai. Eu vou na terra dos filisteus, que ali Saul não entra. E realmente Saul não entrava. Só que não quer dizer que Deus aprovou a atitude de Davi. A atitude de Davi, quando ele estava aqui na terra dos filisteus, foi uma atitude totalmente contrária à situação, totalmente contrária ao que Deus manda. Você vê que Deus sempre chamou a Israel e sempre disse que eles seriam nação separada, nação santa, nação eleita. Vocês não vão se contaminar, vocês não vão ficar. E agora um homem que havia sido ungido como rei estava entrando na terra do inimigo e fazendo aliança com o inimigo. Davi estava se sujeitando a ser servo de Aquis. Davi estava totalmente cego pelo problema dele. É algo que eu e você precisamos aprender.
É o que eu e você precisamos ver. Eu não posso olhar para o problema, eu tenho que olhar para o meu Deus. Porque se eu começo a olhar para o meu Deus, eu vou ter diversos frutos bons. Mas se eu olho para o problema, eu faço aliança com quem não devo. Eu começo a andar com quem vai me levar para o buraco. Para você conseguir entender, a mulher de repente descobre uma traição do marido, fica desgostosa, fica triste. E aí, se ela tem uma amiga que é fiel, ela vai querer andar com essa amiga que é fiel? Não, ela não vai, porque eu já acompanhei isso de perto. Ela se afasta. Só que ela junta com outra que vai corromper o caráter dela. Quem está entendendo isso? A outra trai. Então, é estranho. Mas a Bíblia diz que não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Ela começa a andar e daqui a pouco ela começa a ser igualzinha a outra. E ainda usa como justificativa. Ele também fez. Quem está entendendo isso? Aqui Davi tinha toda a justificativa para justificar a atitude dele. Não, foi Saul que me perseguiu. O único lugar que eu tinha era a terra dos filisteus. O único lugar que eu poderia ficar é no meio dos inimigos para que ele não me atacasse. Só que você não vê em nenhum momento. E Davi orou ao Senhor. E Davi consultou ao Senhor. E Davi entregou na mão de Deus. Não! O fato de você estar na igreja não quer dizer que todas as nossas atitudes serão corretas. Só que toda vez que eu e você errarmos, nós temos um Deus que pode corrigir. Nós temos um Deus que pode colocar as coisas no lugar. Se eu e você clamarmos, se eu e você pedirmos. Vemos que Davi, ele se sujeitou a servir ao rei. Davi disse, olha, me dê uma cidade. E o rei deu a ele uma cidade por nome de Ziclag. Qual o nome dessa cidade? Ziclag. E Davi, juntamente com seus 600 homens, mais as suas mulheres, mais as mulheres dos seus homens, as famílias, começaram a viver em Ziclag. E aconteceu que, você vai comigo aqui no capítulo 28. No 28, 1 e 2. Diz assim: e sucedeu naqueles dias que, juntando os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra... Disse Aquis a Davi, sabe, de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus... Olha aqui para mim. Você tem ideia da emboscada que Davi se enfiou? Quem era o próximo rei de Israel? E contra quem ele teria que lutar? Porque Deus queria? Porque ele teve uma atitude fora da direção de Deus. Porque ele parou de olhar para Deus e começou a olhar para o problema. Eu estou te colocando lá mais na frente. Isso daqui foi... Davi ficou ali quase um ano tudo parado. E entende que muitas vezes a pregação ela é rápida, ela é sucinta, mas não quer dizer que as coisas aconteceram tão rápidas assim. Davi ficou anos ali em Ziclag, servindo ao rei, trazendo presentes ao rei. Davi, ele ficava ali tomando as coisas, até que chega uma hora que o rei fala, eu quero tomar Israel. E Davi, morando junto com os filisteus, ele tem que ir para a guerra com quem? Olha a situação que Davi está. É uma situação fácil? Como que o próximo rei vai lutar contra a própria cidade? Quem está entendendo isso? Quem está entendendo a seriedade do que Davi fez? Você está entendendo por que as suas atitudes fora da palavra, uma atitude fora do que Deus ensina, pode te trazer consequências lá na frente? O que Davi poderia fazer agora? Se fosse você no lugar de Davi, o que você faria agora? Tinha que ir. Quem mais faria alguma coisa diferente? Alguém ficaria? Se você ficar, você morre. Ah, quer dizer que você está contra mim? Quem está entendendo? Ele fugiu tanto de Saul para Saul não matar ele. E agora a vida dele estava correndo risco do quê?
Você está entendendo que não adianta ficar fugindo do problema sem resolvê-lo? Você está entendendo que não adianta você, não, aqui vai ser melhor. Só que daí você vem para algo melhor e o problema vem até você. Se você não resolve ele, se você não olha para Jesus. Quando você olha para Jesus, ele começa a te gerar paciência, esperança, perseverança. Só que quando você olha para o problema, você começa a fugir. Quem está entendendo isso? E você fica desorientado, e você entra em sinucas como Davi entrou aqui. Como diz aí o povo aí fora, sinuca de bico Davi tá. Não sabe o que faz. Só que deixa eu te falar. Talvez você está aqui e está igual Davi. Falou, Senhor, olha, eu não olhei para ti mesmo. Eu falhei, eu errei, eu pequei. E eu estou igualzinho Davi. Eu fugi do problema e agora estou no problema de novo. Parece que a situação se repete. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus está falando ao meu coração que Ele pode mudar essa situação. Que Ele pode reverter isso. Meu Deus, eu errei. Confessa diante dEle. Fala diante dEle. Quando você confessa diante de Deus, Ele vem te socorrer. Quando você chega com aquele problema, quando você chega com aquela situação, quando você vê que não tem mais jeito, você clama a Deus, Ele envia socorro para a tua vida, Ele envia socorro para te libertar, Ele mostra que apesar dos erros, apesar das falhas, Ele nunca nos deixou. Só que nós vemos que Deus entrou com providência. Não tinha o que Davi fazer. Quem é que está vivendo uma situação que não tem o que você fazer? Levanta a mão. Bispo, não tem o que eu fazer. Levanta a sua mão alto. Para você que levantou a mão, Deus está dizendo. Para ficar com a sua mão levantada, que eu vou lançar uma palavra de profecia sobre a tua vida. Você já fez tudo o que você podia, você já orou, você já jejuou, você já buscou, você já clamou, você já conversou, você já aconselhou, você já fez tudo o que podia. Deus está dizendo, aquieta, que eu pelejo por você, aquieta, que eu coloco as coisas nos lugares, aquieta, que a partir de hoje a peleja não é mais tua, eu vou à tua frente. Aqui chamou Davi não para ele apenas para a guerra, mas para Davi ser o seu guarda pessoal. Ou seja, Davi, o rei de Israel, que Deus já havia consagrado, que o azeite já havia descido na cabeça dele, sim ou não? Sim. Ia ter que agora proteger a vida do rei do povo inimigo. Tá uma bagunça isso. Tá ou não tá? Você fala, Davi, meu filho, o que você foi fazer? Samuel já estava morto, não tinha para quem pedir conselho. Aí você até entende e fala, poxa, a Bíblia até diz, porque como você sabe isso, Samuel é morto, aqui no 28:3 diz, e já Samuel era morto, e todos os em Israel tinham chorado e tinham sepultado em Ramá. Só que Deus, Samuel era morto, Deus não. Fulano que sempre me aconselhava, não me aconselhou mais. Você tem a sabedoria diante de você, que é o próprio Deus. Mas eu sempre pedi conselho para minha mãe, disse que Deus acolheu a minha mãe. Deus pode aconselhar você, Deus pode suprir as suas necessidades, Deus pode fazer aquilo que está fora do lugar entre, aquilo que está fora do eixo entre. Basta você confiar, basta você acreditar, basta você crer que a vitória já é sua. E nós vemos então, que aqui no versículo 4 do capítulo 28. E ajuntaram-se os filisteus, e vieram, e acamparam em Sunem,
E ajuntou Saul e todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não, nem por sonho, nem por Uri, nem por... Então disse Saul aos seus criados, buscar-me uma mulher que tenha um espírito de feiticeira. Olha aqui para mim. Olha a situação que Saul estava indo. E olha a situação que Davi também estava indo. Eu estou querendo te mostrar os dois reis de Israel. Homens escolhidos por Deus. Só que se não buscar a Deus, o fato de você ser escolhido não quer dizer que todas as suas atitudes são aprovadas. Quem está entendendo isso? Ah, eu sou de Deus e eu vou fazer o que eu penso. Quem disse? Aqui, ó, Saul fazendo o que ele pensava. Buscou a Deus e Deus não respondeu, e ele procura quem? Feiticeira. Sendo que isso é abominável aos olhos do Senhor. Davi, sendo perseguido, cansado, sobrecarregado, procura amizade com quem? Com os inimigos. Quem está entendendo? O fato de você estar na igreja não quer dizer que todas as suas atitudes vão ter a assinatura de Deus embaixo. Por isso que é necessário a oração. Porque a sua oração tira a responsabilidade, tira aquele peso, tira aquele fardo de você e apresenta diante do Senhor. Só que sabe que a Bíblia nos ensina? Que quando os próprios filisteus viram que Davi ia lutar com eles se negaram a lutar com Davi. Olha o livramento que Deus estava dando a Davi. Olha o que Deus estava fazendo. Os próprios príncipes, quando vieram aqui, Davi e os seus soldados, os príncipes se reuniram com aquilo e disse: rei, nós não subiremos para lutar junto com Davi. Esse homem lutou contra nós. Esse homem, ele se revoltou contra nós e agora ele vai lutar com a gente. Não, ninguém quer subir, ninguém quer lutar com ele. Aqui chega diante de Davi. Só que Davi não vê isso, porque Davi estava tão cego pelo problema que ele não conseguia ver que Deus estava dando solução. Tem gente que às vezes está no meio do furacão, está no meio do problema. Deus chega e fala: eu vou tirar isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Ah não, Deus, não dá. Ah, é muito difícil. Se você confia em Deus, se você entregou a sua mão nas mãos de Deus, a sua vida nas mãos de Deus, se você entregou seus sonhos nas mãos de Deus, não importa, depois de oração, não importa o que aconteça, é Deus trabalhando. Aqui chega para Davi e diz: Davi, você não vai poder subir para a guerra conosco. Davi então questiona. Davi não fala amém, muito obrigada. Ele pergunta: mas o que eu fiz? Por que eu não posso subir para a guerra com vocês? Deus estava livrando Davi do problema, e Davi, que estava cego, estava querendo entrar. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes? O pessoal assim: vem cá, vou tirar você daqui. Você fala: não, eu vou. O pessoal: fica quieto que eu vou falar. Não, quem vai falar sou eu. Eu vou catar ela vai ver. Eu vou falar para ele, vou falar umas verdades, ele precisa ouvir. Quem está entendendo isso? Aprenda. Se você orou, primeira coisa, você já orou? Já orei. Então o que vier depois disso, segue o Espírito Santo. Segue a presença de Deus. E o rei disse: Davi, eu não posso, porque vocês são menores números. Se eu for com vocês, o meu povo não vai guerrear. Então nem você nem os seus homens podem subir comigo. E aqui nós vemos o livramento que Deus deu a Davi. Porque como Deus estaria com dois povos, um lutando contra o outro? Porque quem era a nação eleita de Deus? Israel. E quem era o próximo rei de Israel? Então quem estava, apesar dos erros, mas quem estava junto com Davi? Quem, igreja? Deus. Apesar dos erros.
Deus nunca nos abandona. Não quer dizer que ele concorde, não quer dizer que ele apoie, mas ele está ali do lado. Abandonar ele não abandona. Se Davi fosse para uma guerra, quem iria junto com Davi? Então quem daria vitória para Davi? E como Deus daria vitória para Davi destruindo o próprio povo? Quem está entendendo isso? Eu estava pegando Davi e falando, não, filhão, você não vai lutar contra o meu povo, você é meu e esse povo também é meu. Por isso que dentro de muitas igrejas, o Espírito Santo está direcionando a isso também, Senhor. Por isso que dentro de muitas igrejas tem gente que fica com essa história de oração contrária. Eu sou de Deus, amém? A obreira Sandra é de Deus, amém? Chega, a obreira Sandra faz algo que me machuca. Ao invés de eu chegar nela e pedir perdão, ou até perguntar para ela, eu te fiz algo, e resolver a situação. Não, eu fico remoendo aquilo, fico remoendo. Aí de repente eu vejo a Sandra tratando mal a Érica. E aí o que eu faço? Se eu estou com um coração cego, longe de Deus, eu chego na Érica e falo, nossa, ela te tratou tão mal, né? Meu Deus, você viu? Menina, esses dias ela fez isso comigo também. Aí dentro da própria igreja começa a ter o quê? Divisões, panelinha, picuinha. Aí a Sandra tá, a Letícia e a Erika conversando, a Sandra fala assim, você viu que ele chegou? Você acha que Deus apoia? Você acha que Deus aprova? Não. Pastores dentro de igreja que desentendem com outro pastor, levanta e sai, eu vou abrir a minha igreja, é uma igreja debaixo de maldição. Não é igreja de bênção, não. Tem diversas igrejas por aí que estão debaixo de maldição e o povo nem sabe. Porque a Bíblia diz que a rebelião para Deus é pior que pecado de feitiçaria. Pastor que briga com outro e decide abrir igreja para pegar o povo, diante de Deus aquele pastor é pior do que qualquer feiticeiro. Pecado dele. Quem está entendendo isso? Não adianta você querer achar que é porque eu sou de Deus, todas as minhas atitudes são corretas. Se você é de Deus e não concorda com o que o seu líder, com o que o pastor, com o que Beltrano, com o que fulano falou, se você é de Deus, você não foge, você vai para a oração. Você não faz amizade com o rei de Gate, não. Você continua confiando no Senhor. Você continua acreditando. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Agora, quando a pessoa não é de Deus, qualquer probleminha para ela já é motivo para ela sair da igreja. Ai, o irmão pastor não me deu a paz. Não vou mais nessa igreja, fulano não gosta de mim. Uma vez falaram para mim, nossa, fulano de tal não gosta de mim. Eu falei assim, e você gosta dela? Eu só perguntei assim, e você gosta dela? Ai, eu já gostei. Eu falei, você já gostou ou você gosta? Da pessoa, né? Aqui, machucou, né? Eu falei, não estou perguntando que machucou, não estou perguntando o que aconteceu. Estou perguntando se você gosta. Porque você já reparou que quando nós gostamos de alguém, a outra pessoa, isso nós vemos muito até em relacionamento, que quando a pessoa ama a outra de uma forma cega, o outro pisa, humilha, machuca e ela continua ali. É ou não é? Sim ou não, igreja? Mas quando não gosta, o simples fato de não dar um bom dia já é motivo para virar casaca. É assim ou não é? Então, toda vez quando o diabo vier soprar contra o seu ouvido, tenta pensar, por que isso está me ofendendo? Será que é porque eu não gosto dessa pessoa e eu estou dando uma brecha para o diabo? Será que eu quero sair, só que eu vou fazer igual Davi, eu vou sair e o problema vai vir atrás de mim? Porque Davi fugiu para ele não morrer nas mãos. Só que agora, se ele se nega a ir para a guerra, ele morre na mão do rei de Gate. Então você vê que ele só mudou o personagem. O problema continua. Eu vou sair daqui. Eu vou sair da poder de vida e vou para tal igreja. Porque lá é muito legal. Nos primeiros 2 anos. Depois de 2, 3, 4, 5, o problema vai continuar. Vai mudar os personagens. Quem está entendendo isso? Por isso que eu estou te ensinando nessa manhã. Não faça igual Davi. Não fuja. Faça igual está em Romanos 5,3. Persiste, persevera, com paciência, clama, busca, que não há quem
resista o poder da oração. Não há quem fique de pé diante de alguém que dobra os joelhos e coloca os seus problemas diante de Deus. Não há demônio que prevaleça, não há porta do inferno que fique de pé de você, se você aprender a dobrar o seu joelho no chão e todo e qualquer problema, conte para o Senhor. Porque quando você conta a Deus, Ele resolve para você. Quem consegue entender isso? Que eu quero que vocês repitam essa frase comigo, que o Espírito Santo marcou muito alto no meu coração. Diga assim comigo: eu ser escolhido não quer dizer que todas as minhas atitudes são aprovadas pelo meu Deus. E eu te trouxe isso dentro da... Quem foi escolhido por Deus aqui que nós pregamos? E Deus aprovou a atitude dele? Não. No capítulo 27 nós vemos que Davi, ele teve uma atitude fora dos padrões de Deus. Porém Deus não deixou Davi, mas Deus trabalhou. Talvez você está aqui, você possa ter tido uma atitude. Talvez você tenha fugido do problema. Talvez você tenha fugido daquela situação. Eu vou sair daqui. Amados, não é você que tem que fugir. É o diabo que tem que fugir diante de você. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não é o diabo me colocar para correr, me tirar da igreja, me tirar da oração, me tirar da cura. Não é o diabo, não. É ele que, quando eu chegar, o poder de Deus que se aperfeiçoa na minha fraqueza, manifesta a glória e faz ele partir em retirada. Levante as suas duas mãos bem altas aos céus e diga assim comigo: diga, meu Deus,